Dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Gente, passar aqui primeiramente para dar uma explicaçãozinha, né? Ontem, que seria a nossa aula, né? Nosso vídeo de sexta-feira, infelizmente, por alguns probleminhas aí, né? Na verdade, eu tive alguns exames para fazer aí, quando acabou que terminou muito tarde. E eu acabei que fiquei para fazer hoje o vídeo que seria ontem, né? Mas o importante é a gente fazer, o importante é a gente estudar, o vídeo fica aí salvo e vocês estudam o dia que vocês tiverem disponibilidade. Mas vamos lá, né? Hoje eu vou dar continuidade ao assuntozinho de história, né? Lembrando que nossas sextas-feiras é para ver um pouquinho sobre história, história do Brasil. E em história do Brasil a gente está um pouquinho, bastante avançado já, a gente já entrou em república, né? Estamos no período da República Velha, né? Já vimos aí 2 presidentes da República Velha, né? Não vamos ver todos os presidentes, mas vamos ver os contextos que aconteceram durante a República Velha. Vimos aí a República da Espada. A República Velha era dividida em 2 momentos, né? E esses 2 momentos que a gente vai se ater. Os 2 momentos, República da Espada e República Oligárquica, ou também conhecida como República do Café com Leite. Na última sexta-feira a gente finalizou a parte de República da Espada, falando de Floriano Peixoto, né? Falamos um pouquinho aí sobre Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, o protagonismo do exército nesse momento aí da nossa história. E hoje a gente inicia o período da República Oligárquica, ou também conhecida como República do Café com Leite, né? É aquele momento onde tem aí o protagonismo de 2 estados, o protagonismo político de 2 estados, né? De 2 províncias, 2 estados, porque a gente está falando de federação, né? De 2 unidades federativas, São Paulo e Minas Gerais, né? Então esse momento aí que a gente conhece popularmente como República do Café com Leite, esse período ele vai de 1894, quando é eleito o primeiro presidente civil do Brasil, né? Prudente de Moraes, e vai até 1930, quando ocorre o golpe de 30, né? Ou chamado por Getúlio de Revolução de 30. É aí que se finaliza a nossa chamada República Velha, né? Mas vamos por partes. Primeiramente, a República Oligárquica, que faz parte daquele período denominado de República Velha, né? A República Velha foi dividida em 2 períodos. República da Espada, que é aquele período de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, e República Oligárquica, que é aquele período ali da dominação de 2 partidos, né? Um de Minas Gerais e um de São Paulo. Então anota o nomezinho desses 2 partidos aí, o PRP e o PRM, né? O PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e de um outro lado você tinha o PRM, Partido Republicano Mineiro. Esses 2 partidos eles foram protagonistas desse período denominado República Oligárquica, né? Esse período foi marcado por um acordo político entre esses 2 partidos, né, entre esses 2 estados da Federação Brasileira, São Paulo e Minas Gerais. Professor, só tivemos presidentes paulistas e mineiros? Não. Tivemos presidentes de outros estados, mas eram presidentes ligados ao PRP e ao PRM, né? Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Tivemos aí paraibanos, gaúchos, que foram presidentes, mas que eram representados por esses 2 partidos. Por isso que fica essa ideiazinha de que só tinha presidente mineiro e paulista. Não é verdade. Existiam presidentes de outros estados, só que eram representados por esses 2 partidos, PRP, PRM, né? E ocorreu de certa forma um acordo, né? Eram 4 anos de um presidente e 4 anos de um outro partido, de outro presidente do outro partido. Ou seja, um partido indicava um, 4 anos depois o outro partido indicava outro. E assim ia, né, de um acordo aí. Como era que eles garantiam esse acordo, gente? As eleições eram fraudulentas. Nesse período as eleições eram bastante fraudulentas. Por quê? Porque a eleição não era uma eleição secreta, o voto não era secreto, o voto era aberto. E isso dava espaço para uma das características desse período, que é o chamado voto de cabresto, né? Onde o eleitor ele era forçado aí a votar no candidato do seu coronel. A gente vai falar um pouquinho também do coronelismo, né? Essa figura
muito importante aí do interior do Brasil, das cidades interioranas, que tinha uma força imensa dentro do contexto político do Brasil. Então, dentro desse contexto, você vai ter um revezamento aí desses dois partidos, sempre indicando o presidente da República. Esse período ele fica conhecido como a República do Café com Leite, justamente para diferenciar Minas de São Paulo, né? Minas era um grande produtor de leite, mas o grande forte de Minas Gerais era também o café. O grande produto exportado por Minas Gerais nesse período é também o café, né? Para não ficar República do Café, ficou República do Café com Leite, ligando Minas Gerais à questão do gado de leite, que era muito forte no estado e é forte até hoje, né? Então você tem aí a República do Café com Leite. Esse período é marcado por essas questões políticas, o presidente sempre representando os interesses dos cafeicultores, né? Lembrem bem disso. Esses caras representavam os interesses de uma classe, não representavam o interesse do povo, do brasileiro como um todo. Essa galera representava os interesses de uma classe. Da classe que classe? Os barões do café, né? Esses eram presidentes que se curvavam aos barões do café. Lembrem que a grande força econômica desse período continua sendo o café. O café continua sendo o produto mais exportado do Brasil nesse momento. A industrialização do Brasil, ela está bem tímida nesse momento, né? Tanto que a gente vai ver em alguns livros que é considerado como primeira revolução industrial apenas a partir de 1930, né? Para muitos livros, a primeira revolução industrial de verdade no Brasil, ela acontece com Getúlio Vargas, né? Então, isso é muito importante da gente salientar. Existe uma industrialização no Brasil? Existe, mas ela é muito tímida naquele momento. Então, o principal ponto econômico do Brasil naquele período é o café. São os barões do café. E isso é muito importante de ser salientado, porque existia, presta bem atenção, uma coisa chamada política dos governadores. Essa política dos governadores era uma política de ajuda mútua, né? Ou seja, existiam três esferas dentro dessa política dos governadores. Você tinha na esfera municipal os coronéis, que eram muito importantes. É aí que se fortalece, é aí que surge o coronelismo. Isso é muito importante de se falar. Dentro da esfera estadual você tinha os governadores e nacionalmente o presidente. E eles tinham essa ajuda mútua, até porque essas eleições elas precisavam ter essas garantias. O coronel garantia a eleição do governador, o governador através dos seus deputados e senadores garantia a eleição do presidente. Então existia essa ajuda mútua, né? E logicamente que dentro desse contexto vai ser muito importante o quê? O voto de cabresto, né? Esse voto aí, o coronel, gente, é aquela figura do cara mais forte e mais poderoso dos municípios, né? Que no interior ainda tem muita força, a família mais rica, ainda tem muita dominação política dessa galera, né? Dentro da política desses interiores aí, a família mais rica, o cara mais rico da cidade, naquela época era chamado de coronel, né? O coronel que surgiu lá, o coronelismo, ele surge, a figura do coronel, ele surge lá quando, ali no período da passagem do primeiro para o segundo império, né, que é quando surge a Guarda Nacional com Antônio Feijó, né, com o padre Antônio Feijó. Ele cria a Guarda Nacional e essa Guarda Nacional nos municípios era liderada pelo coronel, por a figura desse cara mais rico, mais poderoso da cidade. E nesse período da República Oligárquica, esse coronel vai ter um papel fundamental na chamada política dos governadores. Era assim que se garantia o acordo, através do voto de cabresto. Era assim que se garantia o representante do PRM e o representante do PRP. Era dessa forma que você conseguia garantir a eleição do cara que era indicado pelo partido. Beleza? Então, esse papel do coronel ele vai ser muito importante. Outra coisa importante da gente salientar é a questão do voto de cabresto. O voto, ele era um voto aberto, certo? Outra coisa importante que a gente pode ver aqui, né, dentro da política do café com leite,
a política, a república oligárquica, é a presença aí também do ciclo da borracha, né? O ciclo da borracha ele foi muito importante de 1870 a 1920, lá na Amazônia, né? Lá naquela região norte do Brasil, né? Só que não durou muito tempo porque a borracha inglesa acabou entrando com grande concorrência e por a Inglaterra ser mais industrializada que o Brasil não conseguia mais concorrer com essa borracha inglesa. Então o ciclo da borracha também foi importante em um determinado período ali, num período ali de 40, 50 anos, isso foi muito importante. Então esses são alguns pontos aí da República da Espada, e eu volto com a explicação dos conflitos dentro dessa república, né? A gente vai ter aí Canudos, Guerra de Canudos, a gente vai ter também o Contestado, entre outras. Beleza? Tranquilo? Daqui a pouco eu boto um resuminho aí pra vocês.